Olá pessoal, Giordano Campos, cirurgião bucomaxilo, aqui falando mais uma vez com vocês. E hoje nós vamos falar sobre o paciente da cirurgia ortognática. Quem são os pacientes da cirurgia ortognática? Quando a gente fala de alteração facial, a gente pode utilizar o padrão facial de Capelosa, que define o paciente em classe 1, que é o paciente ortognata, o paciente classe 2, que é o paciente micrognata, e o paciente classe 3, que é o paciente prognata. Então, quais são essas alterações que geralmente a gente corrige na cirurgia? São geralmente esses padrões 2 e 3, no qual a gente objetiva levar o paciente a um padrão classe 1. E quais são as características do paciente classe 2? Como vocês podem ver na imagem, o paciente classe 2 é aquele que tem o queixo muito pequeno. E isso pode estar associado a uma maxila, essa região superior, mais avançada ou não. E a cirurgia, nesse caso, tem qual objetivo? Restabelecer os padrões normais desse paciente, trazendo essa mandíbula para frente e, em algumas situações, jogando essa maxila para trás. Essas alterações de face, elas também são combinadas com alterações dentárias. Então, no classe 2, o que é que ele apresenta? Uma mordida mais profunda. Essa mordida ela vai estar mais distante, o dente de cima do dente inferior, o que leva somente a um contato na região posterior. Então esse paciente ele não apresenta uma eficiência mastigatória adequada. Além disso, em alguns pacientes classe 2, o que é que a gente consegue observar? Muitas vezes esse paciente apresenta um estreitamento da via aérea. Então aquele paciente que apresenta ronco, aquele paciente que apresenta uma dificuldade de sono, não consegue dormir de forma adequada, ele tem vários despertares durante a noite, esse paciente provavelmente é um paciente portador da síndrome da apneia obstrutiva do sono. E geralmente isso está associado ao paciente classe 2. Então a cirurgia vai corrigir, muitas vezes, fazendo um avanço da mandíbula, um recuo da maxila e a gente finaliza com o reposicionamento do mento. Então essa cirurgia do classe 2, ela geralmente traz uma mudança estética, como vocês podem ver neste caso que eu estou mostrando para vocês, de uma melhora desse perfil facial. Então aquele paciente classe 2 que muitas vezes tem o rosto mais infantilizado, tem a mandíbula pouco projetada, o que inspira pouca confiança em quem olha para ele, ele agora está com o rosto novamente posicionado de forma adequada, tendo uma mordida mais adequada, tendo uma respiração melhor e um novo perfil. Então é muito característico esses pacientes falarem para mim que agora não são pegos mais de surpresa na realização das fotos de perfil, porque a gente consegue, através da cirurgia ortognática do paciente classe 2, corrigir esse perfil que antes estava em desarmonia. Mas a gente também tem, geralmente, o paciente classe 3. Então esse paciente classe 3, qual é a característica dele? É o contrário do classe 2. Então esse paciente classe 3, ele apresenta uma mandíbula muitas vezes projetada à frente. E que nestes casos, essa mandíbula pode ter crescido muito ou então existe uma deficiência da região da maxila. E a cirurgia ortognática neste caso, ela vai corrigir o que de alteração da mordida desse paciente? Esse paciente é o que a gente chama de mordida cruzada. Os dentes inferiores dele, como vocês podem ver aqui na imagem, estão à frente dos dentes superiores. Então esse tipo de mastigação, ela é ineficiente. Então esse paciente, ele geralmente não consegue triturar bem os alimentos, não consegue se alimentar adequadamente. Ele também fica com a fala muito prejudicada. E devido a isso, a cirurgia ortognática é a solução desses casos, onde eu vou posicionar a maxila muitas vezes para frente e a mandíbula para trás, porque desta maneira a gente consegue reequilibrar a face deste paciente. Então, como vocês podem ver aqui, um antes e depois do paciente classe 3, a mudança que a cirurgia ortognática ela promove no meu paciente. Porque desta forma a gente consegue trazer um equilíbrio facial. Além da face adequada, a gente também consegue fazer com que ele tenha uma mordida adequada, pois agora os dentes se encaixam perfeitamente. Mas vocês viram que eu falei do classe 2 e do classe 3. Será que o paciente classe 1 ele também é um paciente que precisa de uma cirurgia ortognática? Esse paciente que é o classe 1, que é o paciente ortognata, ele pode ter alterações verticais.
E aí, neste caso, quando ele apresenta essa alteração vertical, muitas vezes está associada a um sorriso gengival. E aí, a cirurgia ortognática também acaba sendo uma das opções de tratamento deste tipo de paciente, onde, em vez de a gente corrigir o ponto de vista antero-posterior, a gente vai corrigir esse paciente do ponto de vista vertical. E assim, a gente consegue também harmonizar a face desse paciente. Pois é, pessoal, vocês viram aqui como a cirurgia ortognática ela pode melhorar o perfil do paciente classe 2, classe 3 e também, em alguns casos, do paciente classe 1. Espero que essa informação tenha sido útil para vocês. E se você gostou do conteúdo, fica aqui no meu canal que a gente tem muito mais para vocês.